Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor, amém? Eu estou muito feliz esta manhã. É o segundo dia da nossa conferência e muito feliz por poder também ver aqui pessoas que há algum tempo não víamos, né? Alguns irmãos que faziam parte da nossa escola bíblica de Volta à Palavra, lá no plano piloto. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Estão dispostos? Essa manhã nós vamos ler muitos versículos da Bíblia, bastante. Mantenham as Bíblias às mãos e abertas, porque nós vamos fazer uma investigação acurada a respeito do tema proposto nesta manhã. Capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 15, diz assim: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Bem, este versículo certamente a maioria de nós que estamos aqui já lemos alguma vez, alguma ocasião, fazendo a leitura da Bíblia, leitura às vezes anual. Costumamos geralmente ler a Bíblia a cada período, não é verdade? Certamente passamos por este versículo, mas talvez nós não paramos para dar uma devida atenção ao que de fato ele está trazendo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para este versículo em especial, como base para abrirmos a mensagem desta manhã a respeito da soberania divina e dos decretos irrevogáveis de Deus. Não sei quantos já ouviram falar sobre a soberania divina ou a soberania de Deus. Não sei quantos já ouviram falar sobre os decretos irrevogáveis de Deus. Até mesmo porque, queridos, vejam, nós falamos ontem a respeito do espírito do anticristo. Ora, o que é o espírito do anticristo? É o espírito de Satanás que desde o princípio da humanidade tem trabalhado incessantemente para opor-se ao plano de Deus. Deus tem um plano, essa é a verdade. Quero chamar os irmãos desse fato, que Deus tem um plano, que Deus não faz nada esperando que as coisas aconteçam para que Ele então veja o resultado. Nós vamos verificar hoje, pela Escritura Sagrada, que Deus de antemão elaborou um plano. Esse plano foi feito antes da fundação do mundo. Este plano que Deus fez, Ele vai levar a cabo cada detalhe deste plano, e todas as coisas que hoje acontecem estão debaixo da soberania de Deus, estão debaixo do governo de Deus. E ao contrário disso, nós temos o espírito do anticristo, que desde Gênesis capítulo 11, ali na Torre de Babel, vem trabalhando para colocar o homem contra Deus, e ele tem conseguido colocar nações inteiras contra Deus ao longo das eras. Agora, a grande questão é como o inimigo obteria êxito colocando a própria igreja de Jesus Cristo contra ele mesmo. Pensa um pouco comigo. Como que Satanás colocaria a própria igreja de Jesus Cristo contra o propósito de Deus? Como ele colocaria os súditos do reino de Deus? Como ele colocaria os servos, aqueles que um dia se decidiram por Cristo, pela palavra, por Deus, para servi-lo, que abandonaram o mundo, que abandonaram o pecado, que abandonaram tantas coisas? Como Satanás agora enganaria os escolhidos de Deus para que esses trabalhassem contra o propósito de Deus? É aí que nós colocamos que esse espírito do anticristo é o espírito de rebelião de Satanás manifestado no homem. É o espírito de rebelião de Satanás que se manifesta no homem, porque o anticristo, conforme Apocalipse capítulo 13, cristaliza-se no homem. Por isso que o número 666 é dito, é número de homem, porque o número 6 representa o homem criado e o homem caído. Conforme nós vemos em Gênesis capítulo 2, Deus criou o homem no sexto dia. Por isso o número 6 representa o homem. E como que Satanás tem levado
colocar o homem como sendo o centro de tudo. Ora, o que é o anticristo? O que é a besta? Conforme a maioria de nós bem sabemos disso. Não é a manifestação no final do homem da iniquidade, do filho da perdição, que se opõe a tudo que se chama Deus e é objeto de culto? Não é isso mesmo? O anticristo, no capítulo 13 do Apocalipse, não é o filho da perdição que se opõe a Deus, que se levanta contra Deus e que persegue a todos que adoram o Deus verdadeiro, e que ele próprio se promove com uma adoração dentro do templo, e aquele que não adorar a imagem da besta do anticristo, desse homem da iniquidade, certamente não pode comprar, nem vender, negociar. Não é isso que diz a Bíblia Sagrada? Então, como entender o agir do espírito do anticristo ao longo das eras? João falou na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 3. Ora, o espírito do anticristo vem e já está efetivamente agindo no nosso meio. Então a Bíblia fala que o espírito do anticristo vem, mas que enquanto ele não vem de forma manifestada, de forma clara, de forma tangível, de forma identificável, ele já está agindo no silêncio entre as pessoas. 1 João capítulo 4, versículo 3 diz: ora, nós sabemos que o espírito do anticristo vem. Esse vem, está falando do futuro, e já está agindo no meio do povo. Ele virá no tempo, no futuro muito próximo, de forma tangível, palpável. Ele vai se materializar em um homem, em um príncipe, certamente, de Roma. Todavia, o seu espírito já age desde a Torre de Babel, capítulo 11. Então, se esse espírito do anticristo, ele promove o homem como centro, a prova do que eu estou falando, de que o espírito do anticristo promove o homem como centro, é o fato de o anticristo ser aquele que se levanta contra Deus, que se opõe a Deus e que exige adoração a si próprio. O anticristo, na verdade, é a consumação, de todo esse agir do maligno ao longo das eras. O espírito do anticristo, todavia, hoje está trabalhando no meio do povo de Deus para colocá-lo contra o próprio Deus. Olha, entenda. Ora, se o espírito do anticristo promove a adoração do eu, se o espírito do anticristo coloca o eu, o homem, como centro de tudo, de todas as coisas, então certamente a maneira de ele enganar o povo de Deus, aqueles que um dia decidiram servir a Deus, é trazendo um evangelho deturpado. O espírito do anticristo retirou o evangelho que fala assim: nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Só que essa mensagem é loucura. Não diz lá na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 1? A mensagem da cruz não é loucura para os que se perdem, não é escândalo para os judeus, não é loucura para os gentios. A mensagem do evangelho diz: nós pregamos a Cristo e o Cristo crucificado. Como diz aquele cântico: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa eu trocar. Aí tem uma estrofe que diz o seguinte: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quem conhece esse cântico? Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Assim? A vergonha da cruz. Só que este evangelho foi tirado. Eu não sei se vocês perceberam isso. Se não perceberam, precisam perceber. Porque o evangelho que é pregado hoje não tem vergonha alguma. É um evangelho que oferece dinheiro, bens materiais. O evangelho da prosperidade, do espírito do anticristo, que procura dizer às pessoas que se elas se converterem a esse falso Cristo, certamente serão bem sucedidas, serão bem aceitas no meio da sociedade. Na verdade, o diabo ele tem deturpado
esse Evangelho de Cristo e é apresentado como Evangelho cujo centro é o homem, cujo centro é você. Os pregadores de multidões hoje, eles pregam assim: Deus vai fazer por você, vai acontecer, você tem que exigir de Deus, você tem que falar, porque vai, você, e é você, tudo é o homem. É um Evangelho que não prega a respeito do propósito de Deus em Cristo. Um Cristo que diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho que diz, como está no Evangelho de João, não é? Que o mundo não nos ama, e aqueles certamente que estão com Cristo serão perseguidos, porque ele também o foi. O Evangelho de Jesus Cristo, que afirma que este mundo jaz no maligno e que não pode haver associação entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Mas não, nós vemos hoje um Evangelho que consegue amalgamar igreja evangélica com o mundo, uma igreja que se prostra diante de Mamon. Este é o espírito do anticristo, que está trabalhando para a grande consumação com o aparecimento real e material do anticristo. O Espírito está agindo ao longo das eras, acostumando as pessoas a tirarem Deus do centro e colocarem a si mesmo, para que quando o anticristo se manifestar, não tenhamos nenhuma dificuldade de se dobrar diante dele. Como nós falamos ontem, né? Aquela imagem que o rei Nabucodonosor erigiu. Vocês lembram? Daniel capítulo 2, 3. Uma estátua toda de ouro, e todos os homens deveriam se prostrar diante dela. Qual é a medida da estátua? 60 côvados por 6 de altura. Qual é o número prevalecente? É o número 6, é o número de homem. Dobrar-se diante da imagem que Nabucodonosor erigiu significa dobrar-se diante do homem, do eu, de si próprio, fazer de si mesmo adoração. Agora, o que fizeram aqueles 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael? O que eles fizeram? Nós temos um Deus do céu. Existe um Deus do céu, soberano, criador do céu, da terra, do mar e de tudo quanto neles existem. Somente a esse Deus devemos adorar. O Evangelho que aqueles 3 jovens tinham é o Evangelho de render adoração, render louvores, prestar serviço apenas e unicamente àquele que é. O homem não é. E eles falaram: nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem, nós não vamos nos dobrar, nós não vamos nos render ao espírito do anticristo, nós vamos adorar o verdadeiro Deus. E no momento de tocar as flautas, os tambores, aquela orquestra, que toda aquela multidão, inclusive a nação de Israel que estava cativa, quando eles se dobraram diante da estátua, diz a Bíblia que Sadraque, Mesaque e Abednego, que são Ananias, Azarias e Misael, ficaram de pé, olhando para cima, sem temer a ira do rei, sem temer a fogueira, a fornalha acesa. Eles se mantiveram firmes, como aqueles que creem no Deus soberano, aqueles que creem no Deus verdadeiro. E esse é o grande desafio desse ministério: é manter-se firme, sem se dobrar diante da imagem, numa época em que o antropocentrismo, o espírito do anticristo, o homem como centro, o evangelho da prosperidade está tão forte. É ficar de pé, é não se prostrar diante da imagem que o anticristo, o espírito do anticristo está erigindo, é não tomar parte desse evangelho falso, mentiroso da prosperidade e da cura plena do homem. Não é que Deus não cure ou que Deus não prospere, não é isso. Deus, ele tanto cura o corpo físico, como ele também prospera financeiramente. Mas esse não é o ideal, essa não é a base, este não é o alvo. A igreja, ela prossegue contemplando o alvo, que
que é Cristo, ela não se apega a este mundo, ela não está com as suas raízes fixas nessa terra. Agora, como diz o Evangelho, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que é em primeiro lugar? É ter a primazia ao reino de Deus, a sua justiça. Coloque em primeiro plano, coloque em primeiro lugar aquilo que diz respeito ao reino, aquilo que diz respeito à palavra de Deus, à vontade eterna de Deus. Mas bispo, e as demais coisas serão acrescentadas, são consequências. É por isso que há um desvio muito grande hoje em dia. O texto de Marcos 16, 15 em diante fala: estes sinais hão de acompanhar os que creem. Na verdade, não são os que creem que seguem os sinais, mas os sinais são consequências. Não cabe a mim nem a você tentar promover sinais miraculosos. E aqueles que estão atrás de verem sinais e maravilhas estão, na verdade, uma presa fácil para o anticristo, que fará descer fogo no céu, inclusive. O espírito maligno também faz sinais e maravilhas. Inclusive o próprio Deus diz na sua palavra que é Deus quem envia o espírito do erro, para que o homem que não ama a verdade dê crédito à mentira. Não se escandalize, é um texto da Bíblia. A gente vai ler daqui a pouco. Estou na introdução, tentando entrar na soberania de Deus. Amém? As multidões hoje em dia, elas não perguntam se este ou aquele grupo, pregador ou mensagem está de acordo com a palavra. Eles querem sinais. Se tivesse anunciado na televisão que nesta manhã, neste lugar, estaria aqui um homem de Deus que faria nascer dente de ouro na boca das pessoas, que faria o gordo emagrecer, que faria o magro engordar, que faria o aleijado andar, que estaria abençoando, dando a unção do emprego, a unção da noiva, a unção da prosperidade, a unção do possuir, a unção do enricar, a unção do paletó, a unção do riso, a unção, tudo que não diz respeito a Deus. Aqui não caberia de pessoas. Não caberia. Nós já teríamos que esse lote do Sesc aqui, ó, porque o povo vem atrás de quê? Ah, meus queridos, o próprio Jesus estava certa vez com uma multidão de gente. A multidão queria pão. Está lá em João capítulo 6, não estou inventando. Queria pão. Jesus Cristo deu pão para a multidão à tarde. Aí na manhã seguinte eles voltaram para o café da manhã. Ah, Jesus Cristo olhou para a multidão, viu o coração e falou assim: olha, vocês me procuram por causa do pão que perece. Procurai antes, buscai antes o pão da vida, esse pão que desceu do céu, que dá vida eterna, esse pão eterno, essa palavra eterna, o Espírito que dá vida. A Bíblia diz que a multidão abandonou a Cristo e já não andava mais com Ele. Ficaram apenas 12. Jesus olha para os 12 e fala assim: vocês também não querem voltar? Ou seja, o ministério de Deus não visa pessoas como material financeiro. O ministério de Cristo não visa pessoas como produto de almas. Pelo contrário, o ministério de Deus é somente para aqueles que o buscam verdadeiramente. Não importa se é uma multidão, não importa se são 12 ou se são menos de 12. É por isso que o capítulo 6 encerra se dizendo: não vos escolhi eu em número de 12? Sim. Não restaram apenas 12? Sim, mas ainda é muito, porque um de vós é diabo. Ou seja, dos 12 que ficaram, do número tão pequeno que ficou em relação à multidão, ainda assim era muito, ainda um iria sair, só 12 iria permanecer. Esses sinais hão de acompanhar os que creem. Nós cremos, e à medida que a igreja atende o ide do mestre, ele diz: ide por todo o mundo e pregai. Quando a igreja for pregar, através dos seus homens bons, dos seus apóstolos, dos seus evangelistas, os sinais acompanharão. Ide, o apóstolo vai, ou o evangelista vai, e os sinais
acompanham, vão atrás. E na verdade, quem realiza esses sinais não é nem o homem bom, não é o apóstolo, não é o evangelista, é o próprio Senhor, que dos céus confirma a palavra que eles pregam por meio de sinais. É Ele, cabe a Ele fazer ou não os sinais, cabe a nós o pregar o Evangelho de Cristo. É dar a centralidade a Deus, não ao homem. É dar a centralidade a Cristo, não aos sinais. É dar a centralidade à vontade de Deus, não à questão financeira. Eu nunca vi uma coisa mais horrível. Você quer criar uma discussão com um cristão, qualquer que seja, principalmente com pastores, com líderes, é falar para eles que a maneira como eles apresentam o dízimo nas igrejas é antiquada, que eles estão cobrando o dízimo da lei, que esses gafanhotos que ameaçam mandar para a casa do povo é uma maldição, né, prescrita na lei de Moisés, que foi abolida. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 3. Cristo vos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Todas as maldições prescritas na lei: maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito serás se você não guardar a lei, vai ser maldito, maldito, maldito. Todas essas maldições Cristo levou sobre si, tornando-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3:10. Aí vem os líderes religiosos e começam a devolver aos filhos de Deus que estão na nova aliança todas as maldições prescritas na lei. Mas se você perguntar pelo sábado, ele fala, foi abolido. Se perguntar pela circuncisão, foi abolida. Se perguntar pelas festas, foram abolidas. E o dízimo? Não, esse não. Esse não. Afinal, o nosso Deus é mamon. Você tem que dar para receber. É uma barganha. As igrejas hoje em dia são mais centros, né, de empresários, de pessoas que estão atrás de resolverem suas vidas financeiras. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram não a todas essas coisas. Lógico, cada um dentro de um contexto. Naquela época, o desafio deles era não se dobrar diante da imagem física. No nosso contexto, o desafio é não dobrar-se diante dessas mensagens que sutilmente estão atingindo o povo de Deus. Não dobrar-se diante da imagem, não atentar, não obedecer, pelo contrário, nos levantar contra esta mensagem como um testemunho a Deus, é pregar o Cristo soberano. O que significa quando a Bíblia diz a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e eterno. Diga, bendito e eterno. Ele é bendito e eterno. Diga assim, único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pergunta para o seu irmão, você sabe o que significa único? Sabe o que é único? Ele é o único soberano. Não existe mais nenhum ser em todo o universo que seja soberano. A igreja tinha que cantar esse cântico inicial diferente. Às vezes os irmãos veem, eu estou ali tocando, não estou cantando, porque na verdade eu estou poupando a voz, né? Para poder pregar. E na verdade eu gosto de cantar, eu gosto mesmo de cantar, né? Mas não significa que vocês devem ficar calados. O pastor não canta, eu também não canto. Não é isso. Eu não canto para poupar a voz para poder falar. Porque por mim eu cantaria, eu falaria, fazia tudo que fosse possível. Mas nós somos terrenos, né? Nós não somos soberanos. E por isso temos que poupar. Mas imagina só a igreja de Deus, ao invés de estar com jogos de luzes, com pagode, ao invés de estar com funk, ao invés de estar com tanta coisa que satisfaz a carne, não adianta. Toda a igreja cantando: nosso Deus é soberano, Ele reina. Nosso Deus é soberano. É
nos nossos dias afirmar: o nosso Deus é o único soberano, e não há nenhum como ser na terra, no céu, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas, em qualquer ponto desse universo, que possa estar ao lado dele na qualidade de soberano. É verdade que a própria Bíblia diz que há muitos deuses, deuses de pau, de pedra, de tijolo, de ouro, de cimento, de gesso, mas são deuses que por natureza não são. Não é Deus. Só existe um Deus verdadeiro, único. E é esse Deus a quem nós servimos. E foi a esse Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé, resistindo à imagem do anticristo, ali representado pela imagem da Nabucodonosor. É esse Deus que eles serviam. Era esse Deus a que eles reverenciavam, adoravam, e não se prostraram. A Bíblia diz que Deus é o único soberano. Eu fiz uma pesquisa sobre esse termo soberano. Procurei várias fontes, desde a fonte secular dos dicionários que nós temos, até os dicionários bíblicos, de grandes homens como Tozer, Champlin e ainda outros. Eu fiz uma pergunta para essas pessoas, esses doutores, exegetas da Bíblia, homens que estudaram grego, hebraico, aramaico, inglês, português, homens que têm uma bagagem de conhecimento profundo. E eu perguntei a essas pessoas, através dos seus escritos, o que eles entendiam pelo termo soberano. E aí eu me deparei com algo maravilhoso: unidade absoluta em todos eles. Todos concordam em um só tom, que o termo soberano significa aquele que faz o que tem no seu coração, aquele que se move de acordo com o seu coração, aquele que faz todas as coisas pelo conselho da sua própria pessoa, da sua própria vontade, e que não é impedido por ninguém e por nada neste universo. Ora, se Deus querendo salvar o homem, preste bem atenção, que nós estamos começando a adentrar a profundidade do tema salvação eterna de Deus. Se Deus querendo salvar o homem fosse o empecilho, o homem falasse: não, eu não quero e eu não vou, Deus deixaria neste momento de ser soberano. Por quê? Porque Ele deseja realizar algo, só que Ele não pode plenamente. Ele deseja, mas existe uma outra vontade que é superior a dele, que bloqueia os intentos dele. Ele não seria soberano. Inclusive Tozer levantou uma questão e um exemplo sobre soberania. Ele falou assim: o que é ser soberano? Ele responde: é ser livre e desimpedido. Aí ele pergunta: ora, mas o que é ser livre? Aí ele fala assim: talvez você poderia descrever o ser livre como uma águia voando nos céus, na altitude, sem nenhum impedimento, voando livremente. Você diria que isso é ser livre? Aí eu falei: eu acho que sim. Está voando nos céus, nas alturas. Aí ele fala: agora ela está voando, mas ela está limitada pelas leis naturais, tanto da sua própria existência como das leis do universo. Por exemplo, a águia, ela respira, ela tem coração que pulsa, que leva o sangue para todo o seu corpo. Se de repente o seu coração para, ela morre. Não é isso? Então ela não é livre. Então ela não é soberana, porque existem outras leis que limitam o livre mover-se dela. Se de repente uma asa dela quebra, ela desce, porque ela não é soberana. Ela parece a princípio que ela tem total liberdade de fazer o que ela quer,
só que ela está cercada por leis que a impedem de fazer o que ela pretende fazer. Ou seja, ela só fará aquilo que as leis que estão em torno dela permitirem. Então ela não é livre. O que significa isso? Que o nosso Deus é soberano, porque Ele é livre para fazer o que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. E não existe nenhuma lei, nenhuma força, não existe nenhum elemento natural ou espiritual, nem no céu, nem na terra, que o impeça de cumprir com os seus objetivos. Esse é o ponto. E a partir de então eu quero apresentar para vocês, eu quero provar pela Escritura Sagrada. Não vou provar por filosofia, nem por sociologia, nem por história. Quero apresentar a Bíblia Sagrada como prova cabal que Deus é soberano. Quero mostrar que Deus faz tudo como Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. E somente quando essa visão te ganhar plenamente, você poderá de fato adorar a Deus sem restrição. Quem aqui nunca, em algum momento da sua existência, da sua vida espiritual, ao mesmo tempo em que adorava a Deus nos cultos, ao sair daqui, lembrasse da sua condição financeira ou de um problema ou outro e começasse a reclamar e a murmurar contra Deus? Ah, mas Deus, eu estou servindo, estou fazendo aqui, estou me dando, e Ele não faz, e Ele não acontece, e Ele não dá. Quem aqui nunca questionou a Deus? De alguma maneira. Então, uma enfermidade, por que Deus não cura? Por que Ele me deixa assim? Eu sei que é natural do homem caído esses questionamentos, mas quando eu me refiro, somente depois que nós ganharmos a visão da soberania de Deus, é que seremos capazes de adorá-lo sem restrições. É porque quando você reconhecer que Deus é tudo, e que para Ele, por Ele e por meio dEle foram criadas todas as coisas, é que você abre mão de si mesmo. Aí você abre mão de si mesmo. Estavam lá Sadraque, Mesaque e Abednego, não estavam? Diante da fornalha, para serem lançados, sob ameaça. O rei falou assim: aqueça a fornalha 7 vezes mais. Vamos ver se o Deus de vocês vai livrá-los da minha mão. Olha, quando a pessoa entende a soberania de Deus, qual é a resposta deles? Se fosse um cristão do século 21, o que ele falaria? Você vai ver que o meu Deus é poderoso e que Ele vai me livrar e ainda vai me fazer prosperar financeiramente aqui dentro. Vocês vão ver. Eu estou jejuando há 21 dias para poder exigir dele que Ele me livre da vontade. Seria assim? O que eles falam? Ora, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, não está na minha vontade, não está na minha bondade, não está na minha fidelidade, não está no meu serviço, está na soberania dele. Se Ele quiser me livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser livrar, Ele não vai livrar. Não importa se Ele livra ou se Ele não livra, o que interessa é que nós servimos a Deus e não abrimos mão de adorá-lo somente. Isso é o entendimento de alguém que sabe o que é um Deus soberano. Aí sim, a igreja pode começar a entrar agora num processo de serviço. A igreja de hoje tem um modelo. Um modelo de quê? De cargos, tanto administrativos quanto espirituais. É o presidente das senhoras, é o presidente dos jovens, é o presidente das crianças, é o presidente dos adolescentes, é o presidente da música, é o presidente da portaria, é o presidente da limpeza, é o presidente dos diáconos, é o pastor presidente, é o presidente dos presidentes, é tanto presidente. Aí a pessoa são os cantores, é o presidente do louvor, é o presidente da tesouraria. Aí me parece que a igreja só funciona
como se fosse uma máquina, só funciona se cada um tiver engrenado no departamento para ser alguém. Eles falam assim: irmãos, nós somos todos servos de Deus, vamos adorar, vamos cantar como igreja, despretensiosamente, vamos ler a palavra, vamos nos humilhar. Viver a vida da igreja é viver a vida de Cristo, aguardando pela sua vinda. Ah, meu irmão, é difícil. Ah, ninguém quer. Fica uma semana, duas semanas, aquela igreja até é boa, aquela igreja, fica uma palavra boa, né? Mas lá não tem aqueles congressos, com aqueles cantores, com aqueles jogos de luzes, lá não tem aquelas coisas, sabe? Aqueles movimentos que prendem a pessoa, né? E se não tiver movimento, vai procurar movimento. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. Falaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles compreendiam: nosso Deus soberano, a Ele pertence a decisão de nossas vidas. Se Ele quer que continuemos a existir nessa terra, continuaremos. Se Ele quer nos levar, levará. E quanto a nós, só cabe adorá-lo e não nos prostrar diante da imagem. Naquela ocasião específica, dobrar os joelhos significava se render a Satanás. Ficar de pé significava adorar o Criador. Ou seja, a posição do corpo não diz nada. Só adoramos só de joelho? Não, naquela ocasião de joelho era o contrário. O importante é estar com o coração firmado. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 46. Vamos provar pela Escritura esse Deus soberano. Eu quero que você acompanhe, porque o que será dito agora, preste atenção. Eu quero que você leia. O que será dito agora vai determinar muitas coisas na sua vida. Talvez alguns não voltarão aqui. Talvez alguns que fossem simpatizantes pelo programa de televisão também nunca mais assistirão. Não, esse pastor não quero mais. Chega. Para mim, né, é algo muito sério, porque vai de encontro aos conceitos da religião. Amém? O que será dito hoje, a partir de agora, vai de encontro a todos os conceitos formulados, herdados, adquiridos, preconcebidos pelo Espírito do Anticristo. E como nós estamos contaminados, porque nós viemos de uma história, ou você abre o coração, deixa a palavra de Deus entrar e arrebentar desses conceitos, ou você vai se irritar, vai ficar com raiva de mim. Mas eu vou falar. Amém? Se você ficar com raiva de mim, o máximo que você pode fazer comigo é me jogar numa fornalha de fogo. E assim nós não vamos ser diferentes dos nossos antepassados, né? Mas nós vamos falar. Eu sei também que à medida que nós formos apresentando os textos, outros textos virão na mente de vocês. Não mais está dizendo isso, não, mas também podem adotar no papel os textos que vierem à mente, e eu me comprometo a responder, a ler todos eles com os irmãos, à medida do possível, o nosso tempo disponível. E se não der nessa conferência, a gente responde ao longo da semana que vem, da outra semana. Estamos aqui para isso mesmo, para ler a palavra e compreender. Capítulo 46 de Isaías, vamos afirmar o seguinte: os desígnios de Deus, que são desígnios, os planos, os projetos de Deus, foram estabelecidos na eternidade passada e predeterminados antes da fundação do mundo, e são cumpridos no tempo determinado por Deus. Estamos afirmando: Deus tem um projeto, Deus tem um plano, toda a criação está inserida neste plano. Este plano foi traçado antes da fundação do mundo, e este projeto vai e está sendo cumprido cabalmente à medida que Deus quer e no tempo que Ele quer. Vamos ler capítulo 46 de Isaías, versículos 8 a 10, que dizem assim: lembrai-vos disso,
E tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Veja, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. 2 pontos. Ou seja, o Senhor nos convida a lembrar de quê? Das coisas que se passaram. Ele diz: igreja, olhem para o passado, olhem para a história. E ele continua: que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Deus reivindica a posição, a condição e o ser único e exclusivo a Ele. Eu sou Deus e não existe outro Deus além de mim. Capítulo 54, versículo 5 de Isaías, também nós temos essa descrição. Só tem um Deus, não são 3 deuses. Não queria entrar nos méritos, embora esse único Deus seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não são 3 deuses, é o único Deus. Não posso explicar o mistério da Trindade, são coexistentes e coinerentes, mas é um só Deus. O nosso Deus é o Pai, o nosso Deus é o Filho, o nosso Deus é o Espírito Santo. Nós cremos na Trindade divina, mas é um Deus. Por isso fala Trindade. São 3 em uma única essência, uma única substância, um único Deus. Eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim. Mas talvez Baal pudesse falar assim: ah, você é Deus e não tem outro, mas eu sou Deus. Não poderia? Ou não? Talvez Astarote pudesse falar assim: ah, quer dizer que somente tu és Deus? Eu também sou uma deusa. Talvez um grupo qualquer pudesse falar assim: bem, Maria também é divina, ela também é uma deusa. Talvez Dagon poderia falar assim: bem, ele diz que é o único Deus, mas ele fala isso arbitrariamente, porque eu também sou um Deus. E aí viraria uma confusão na cabeça da gente, né? Afinal de contas, quem é Deus verdadeiro? É o Yahvé ou é Dagon? É o Yahvé ou é Astarote? Aí ele vai dar uma prova cabal, o que faz dele ser o único Deus. Ele vai colocar uma prova no versículo 10, que o caracteriza Deus único. E se qualquer outro que diz ser Deus fizer o mesmo, então é Deus também. Mas se não fizer, não venha com conversa fiada. Versículo 10: que desde o princípio, eu sou Deus, que desde o princípio anuncio as coisas que ainda digo, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Por que ele é Deus? Por que ele é Deus? Porque desde o princípio, desde a origem, desde o Gênesis, ele fala: olha, a história é essa, a trajetória é essa, vai acontecer assim, assim e assim e assim. Por que vai acontecer? Porque eu sou Deus. O homem faz planos, não faz? O homem fala assim: eu vou estudar, e eu vou me formar, e eu vou conquistar, e eu vou ganhar tanto, aí eu vou me casar, e aí eu vou comprar uma casa assim, aí vou comprar um carro assim, aí vou ter tantos filhos, meus filhos vão estudar. Ele faz planos, só que ele não sabe se ele vai cumprir com esses planos, porque ele pode morrer no dia seguinte. A casa pode pegar fogo, pode dar para todo mundo junto. Ele pode estudar e no dia da formatura simplesmente morrer. Eu sou Deus e não há outro, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Ele diz que vai ser assim e vai ser. E pode se levantar o anticristo, pode se levantar o diabo, pode se levantar o homem, pode se levantar as nações, nada pode obstruir os planos de Deus, nada pode ofuscar o que
quando lemos o livro do Apocalipse, está escrito lá, João escrevendo: e eu vi a cidade santa. Deus já mostrou a João, ele viu o que será, porque Deus não está preso no tempo. Deus disse que vai edificar a sua igreja, que é a Nova Jerusalém, e vai edificar. E não é o evangelho da prosperidade, não é a imagem, não é o apóstolo, não é o ciclano, não é o bertano que vai impedir. Ele disse: o meu propósito, versículo 10, que digo, porque nesse momento alguém pode falar assim: tudo bem, mas você está aí voando, porque quando ele diz que é Deus que anuncia o que há de acontecer, é porque ele tem o poder de ver o futuro. Então, como ele vê o futuro, então ele pode anunciar o que vai acontecer, porque ele está vendo, não porque ele está determinando. Não poderia ser o caso, mas basta continuar lendo para ver se é isso mesmo. Versículo 10: que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho, o meu plano, o meu propósito, o meu desígnio permanecerá de pé. Nada vai derrubar o meu desígnio, nada vai derrubar o meu propósito. Eu tenho um conselho, eu tenho uma vontade, e ele permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Diga amém. Deus fará toda a sua vontade. Não adianta querer espremer a Deus, não, ou exigir dele alguma coisa. Deus tem uma vontade absoluta e ele fará. Nós temos que ser servos de Deus, adorá-lo, temos que nos prostrar diante dele, porque ele é soberano. E aí aqui eu tenho uma série de textos, onde prova o que está escrito. Ele diz que as coisas acontecerão do jeito que ele quer. Aí tem aqui uma série de textos, eu não tenho como ler todos eles, porque se eu for ler cada versículo desse e passar 15 minutos explicando cada um, a gente não sai daqui hoje nem amanhã, mas depois eu posso passar para vocês os textos que mostram como que ao longo dos tempos as coisas de Deus foram sendo cumpridas, cabalmente foram acontecendo, ele determinando e as coisas de fato ocorrendo. Nós temos um exemplo bem prático, quando o povo de Israel estava cativo em Babilônia. Vamos tomar isso como exemplo, como modelo, para que os irmãos entendam todo o restante, Então, lá estava o povo de Israel em Babilônia, preso, cativo, e Deus havia falado que o povo ficaria lá 70 anos, naquele cativeiro. Foi aí que, passado esse tempo, os 70 anos, que Deus havia dito que o povo ficaria lá. O que aconteceu? Era hora de o povo retornar. Ora, mas como o povo vai retornar para Jerusalém, sair do jugo de Babilônia, se o rei de Babilônia está oprimindo e segurando o povo? De que maneira? Pensem que o rei Nabucodonosor, naquele tempo, ou seus sucessores, era como se fosse o Bush de hoje, só que com maior força, maior poder e maior domínio. Hoje o Bush é um franco diante do que eram os reis daquele tempo. Os reis daquele tempo governavam mesmo. Esse negócio de Bush falar e o partido da esquerda ficar debatendo com ele, não vou falar uma coisa assim, dentro do plano terreno. Como agora tirar o povo de Israel lá de dentro? Babilônia não vai deixar o povo simplesmente sair. O que Deus fez? Deus tem que tirar o povo. O rei fala: não vai sair, são meus escravos, são meus servos. Deus fala: vai sair, não vai sair, vai sair, não vai sair. Afinal, quem é soberano? É Deus ou é Babilônia? Quem é que pode? Quem tem poder? Bem, já que você acha que não vai sair, eu vou levantar Ciro. Aí Deus levanta Ciro no livro de Isaías, capítulo 45. 100 anos antes de Ciro nascer, já estava profetizado que Deus o faria nascer. 100 anos antes,
de acontecer o episódio que eu estou narrando aqui. Deus havia usado o profeta: olha, o povo vai para o cativeiro, e eu vou levantar alguém para libertá-lo, e eu profetizo até o nome dele, será chamado Ciro, vai ser rei da Pérsia. E no tempo determinado, o rei da Pérsia, Ciro, juntamente com o rei da Pérsia, vão invadir Babilônia, e vão entrar em Babilônia, e vai tirar tudo de Babilônia, e vai vencer Babilônia, e vai mandar meu povo voltar para a terra deles. É Deus agindo por meio de circunstâncias. Deus age por meio do rei, por meio das autoridades, por meio de quem Ele quer. Deus levanta os homens para o seu propósito. Ah, mas o Lula não é do propósito de Deus. Se Deus quiser usar, Ele usa. Se não está sendo usado, é porque Deus não quer. Está lá o neto de Nabucodonosor, numa noite, deu uma coisa na cabeça dele, soberanamente, né? É o agir soberano de Deus. Ele falou assim: ó, agora eu quero uma festa aqui no salão oficial, traga as concubinas, vamos nos prostituir aqui dentro, vamos beber, vamos farrar, traga os cantores, traga os oficiais, e não se esqueçam de trazer os objetos de adoração dos judeus que foram trazidos de Jerusalém, vamos profaná-los aqui dentro. Muito grande, né? Aí estava lá, irmãos, bebendo, capítulo 5 de Daniel, naquela farra deles, na orgia. Aí Deus começa a agir. Enquanto eles estavam dentro do salão, desapercebidos, Ciro já estava entrando. Ele fez um canal pelo rio Eufrates. Entra, meu servo Ciro, vai pegar agora todo mundo desapercebido. É a minha soberania, é eu que estou no controle da história, eu estou no controle dos reis, porque o meu povo tem que sair de lá, tem que ir para Jerusalém. Então eu vou te usar como canal, como instrumento. Pode entrar. Enquanto Ciro entrava pelo canal aberto do rio Eufrates para invadir Jerusalém, Babilônia, entrando por debaixo dos muros de Babilônia, o rio passava e eles entraram, mergulharam para sair do outro lado. Enquanto eles faziam essa entrada, essa trajetória, dentro do salão real da orgia, apareceu uma mão escrevendo na parede. Olha o Deus soberano agindo aí. Tekel, Mené, Parsim. A Bíblia diz que aquilo impressionou tanto o rei que agora não sabia o que fazer mais, não entendia a escritura, sabia que algo sobrenatural acontecia. A Bíblia diz que ele ficou tão nervoso, tão, naquele momento tão desarmado, aquele grande homem tão poderoso, agora virou uma criança diante da aparição daquela mão. E a Bíblia diz que os joelhos dele batiam um contra o outro, e ele se tremia igual uma vara verde, de medo diante do Deus soberano. E a Bíblia diz que até mesmo todo o seu corpo se relaxou. As tiras do corpo que prendem o seu corpo, que dá sustância ao seu corpo, no caso do rei, afrouxaram. Olha que quando as tiras dos membros do corpo se frouxa, o indivíduo ele faz tanto xixi quanto o cocô sem querer, porque desce direto. Engraçado, né? Engraçado. Mas é isso mesmo. Quando você tem vontade de ir ao banheiro, você não segura no tempo necessário. Mas se as tiras do corpo relaxar, não segura nada. E aí isso aconteceu com um rei todo sujo, né? Não vou falar as expressões porque não precisa. Tremendo diante da mão. Chama Daniel urgente para falar o que está acontecendo, o que significa essa estrela na parede. Daniel veio, olhou e falou assim: é rei, o negócio está complicado do seu lado. Você está numa situação difícil. Mas conta logo o que está acontecendo. O que significa isso aí? É o Deus soberano dizendo que o teu rei não foi julgado. Deus julgou o teu rei. Você foi pesado na balança. E tem mais, você foi achado em falta. E aí o que vai acontecer? Deus já dividiu o teu reino, e o teu reino é dado aos medos e persas. Mas quando? Já está entrando, já estão dentro dos muros de Babilônia. Como diz Mateus capítulo
24, versículo 35: nenhuma de suas palavras cairá por terra. Tudo quanto um dia o Senhor planejou, tudo quanto um dia Ele projetou, há de se cumprir cabalmente. Ninguém pode mudar os planos de Deus, ninguém pode desviar os propósitos de Deus. Talvez alguém diga assim: mas esse Deus soberano, Ele já fez o projeto? Sim, Ele já fez. Já está definido? Sim, já está definido. Antes da fundação do mundo? Sim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Mas a pergunta é: baseado em quê? Será que ele olhou, falou assim: aquele povo vai ser meu porque é um povo bonzinho, aquele outro não vai porque é um povo mau, eu vou por aqui porque por ali está chovendo, eu vou por ali porque do outro lado de lá tem um rio? Será que baseado em que Deus projetou o seu plano eterno? Baseado em quê? Será que ele depende de circunstâncias? Quando Deus elaborou o seu plano, será que ele teve o conselho dos homens? Sabe qual é o grande mal, irmãos, dos dias de hoje? É que nós vemos a Deus de uma maneira, nós vemos o mundo de uma maneira, e queremos promover um Deus antropomórfico. O que é um Deus antropomórfico? É um Deus em forma de homem. Ou seja, eu penso assim, então Deus também tem que pensar assim. Eu acho que assim é a melhor maneira, então Deus tem que fazer assim também. Porque se eu acho que assim é justo, então Deus só será justo se Ele agir do jeito que eu acho que é. Aí nós projetamos um Deus moldado à forma humana, projetamos um Deus homem, como nós, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Aí a Bíblia fala o quê? Deus falando: os meus pensamentos são iguais aos vossos pensamentos. Está escrito na Bíblia, tá? E os meus caminhos são os vossos caminhos. Está escrito? Não está? E como é que está escrito? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não queira entender Deus nos seus conceitos. Eu acho que Deus não podia fazer assim, Ele tem que fazer desse jeito. E se Ele faz desse outro jeito, Ele é injusto, Ele é mau, Ele é tirano. Isso aí são palavras de quem não conhece a soberania de Deus. Deus fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Aí Ele diz: quanto distam os céus da terra, assim distam os vossos pensamentos e os vossos caminhos dos meus pensamentos e dos meus caminhos. Ou seja, quando você está caminhando e considerando que assim está certo, Deus fala: mas assim é o seu caminho. Quando você está pensando e raciocinando assim, assim é que é o certo, Deus fala: mas aí são os seus pensamentos. Porque os meus pensamentos são muito maiores e elevados e estão distantes em muito dos vossos pensamentos. Ora, se o pensamento de Deus é um, o nosso é outro. Se os caminhos de Deus é um, o nosso é outro. E se estão tão distantes e por isso são tão diferentes, então como entender os pensamentos e os caminhos de Deus? Abrindo mão do seu pensamento, abrindo mão dos seus caminhos e se voltando para a revelação da mente de Deus. A Bíblia é a revelação do que Deus pensa, e a Bíblia fala o caminho de Deus. Sim ou não? Querem ver uma coisa? Eu já retomo, eu parei. Nós somos assim, porque o tema é salvação, né? Então quando se fala de salvação, a gente fala: não, se o fulano fizer isso, não vai ser salvo, não é? Amados, hoje em dia melhorou muito.
Mas quando eu era criança, era pregado pelo pastor presidente da obra, homem sério, homem líder de milhares e milhares de cristãos, e eu ouvi ele pregar e dizia: olha, se a mulher cortar o cabelo, vai para o inferno. Aí, para poder ratificar o que esse líder fala, aí o membro que não tem vez nenhuma diz que foi arrebatado, para poder fundamentar a palavra do outro lado. Aí, chegando lá no céu, viu uma gaveta, e o cabelo que as irmãs cortavam está tudo dentro da gaveta guardado, ó, pro dia do juízo. Ah, está aqui o seu cabelo. Pensava que ia me enganar. Aí disse que voltou para a terra para dar um testemunho que aquilo que nós falamos é verdade, que os cabelos estão tudo lá guardadinho, viu? Vocês cortam cabelo, não podia, meus irmãos, nem usar um rabinho, assim, ó. Bem, se usasse um rabinho aqui embaixo, poderia, mas se fizesse aquele rabinho aqui em cima, assim, ó, que fica até mais bonito, não, é rabo de cavalo, aí não, vai para o inferno. A irmã não podia fazer touca no cabelo porque era o ninho de Satanás, não podia usar botas porque era a manilha onde o diabo se escondia lá dentro. Aí os homens são detentores da verdade e da salvação. Aí ele fala quem vai ser salvo e quem não vai. Você vai, viu? Está dando um dízimo direitinho? O dízimo, a oferta, né? Então você vai, viu? Mas como o Gilson não está dando nem o dízimo nem a oferta, você não vai dar. Aí nós passamos a falar quem vai ser salvo e quem não vai. Aí os irmãos ficam assim na igreja, vivendo aquele, né, aquela pressão, aquela opressão, com medo de perder a salvação. Se eu não fizer isso, o gafanhoto vai lá em casa. Se eu não fizer, eu vou para o inferno. Se eu não fizer, e Cristo fala: filhinhos, vós tendes um advogado. Por que vocês são temerosos, como se andassem no tempo da lei? Tem que compreender essas coisas. Está aí uma pessoa que, ao ver a religião, não pode ser salva, e foi Raabe. A mulher passou a vida inteira prostituindo. Quantas famílias e doenças venéreas ela não passou para as pessoas? Famílias destruídas por causa do adultério, da prostituição, doenças para as pessoas. Uma mulher que tinha sua casa em cima do muro, dos muros de Jericó, prostituta profissional, mulher bonita, mulher que ganhava os homens com as garras da sedução, enganando, ganhando dinheiro. Vai para o céu, obedece? Aí vai, bem, se arrepender, vai. Se não, minha filha, não tem jeito, vai para o inferno. Tudo bem, nós somos os donos, né, da salvação. Falamos assim. Aí Deus viu Raabe, mulher indigna, suja, impura, desgraçada, miserável, olhou dos céus: eu quero salvar, eu quero para mim. Mas baseado em quê, Deus? Não tem pessoas melhores para salvar, não? Tem lá pessoas lá que estão dando esmola, que estão cuidando da família. Não, eu quero aquela Raabe, aquela prostituta. Mas baseado em quê tu queres Raabe? Efésios capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? Não ouvi nada. Segundo o beneplácito. O que é beneplácito? Bom prazer da sua. Deus falou: quero Raabe, tenho prazer em dela. Mas Deus, não sei, Deus, olha, por mim eu não faria uma coisa dessa. Essa mulher vai dar trabalho na igreja, essa mulher vai ficar lá e ela não perder os costumes, a natureza, vai fazer os irmãos cair em tudo, vai dar um problema muito grande. Senhor, não tem como escolher a pessoa melhor, não, eu quero Raabe pelo conselho da minha vontade, é o meu prazer, eu quero Raabe. Mas como salvar Raabe, irmãos? Está lá a mulher cananeia, está lá em Canaã, na terra de Jericó. Como? Josué,
manda 2 espias para olhar a cidade, para fazer o planejamento de invasão da cidade. Os irmãos lerem atentamente o registro de Josué, capítulo 2 em diante. Quando os espias voltam com o relatório, todo o planejamento de invasão já estava feito. Josué não pede o relatório, Josué não lê o relatório. Josué fala assim: bora, nós estamos invadindo. Mas é porque o relatório, não, vamos embora, tudo planejado, está tudo feito. Por que então, seu Josué, você manda a gente para lá? Eu não mandei, não, foi Deus que mandou vocês para lá. Porque ao entrar na cidade, vocês seriam vistos soberanamente, perseguidos, e vocês entrariam na primeira porta que vocês vissem na frente. Eles iam quando assim, ia correndo, dos soldados do rei. Raabe pega os bois, vem para cá, para dentro da minha casa. Mas Senhor, dentro da casa de uma prostituta, Senhor, essa mulher desse jeito, Senhor, nós 2 espias, longe das esposas, longe de casa, longe de todo mundo. Raabe, com os olhos cheios d'água, falou assim para os 2 espias: olha, eu ouvi falar do Deus de vocês. Não conheço esse Deus, mas eu ouvi que muitos turistas entraram aqui e contaram que vocês estão vindo do Egito, e vocês têm um Deus poderoso que derramou pragas no Egito, abriu o mar vermelho, matou o faraó no rio, deu pão no deserto, água da rocha, e que destruiu 7 cidades antes de chegar até aqui. Olha, eu não sei qual é o nome desse Deus, eu não o conheço. Eu sei de uma coisa: Ele é mais poderoso que todos os deuses que eu já ouvi falar, e eu quero segui-lo, eu quero servi-lo. Pensem nisso. E enquanto ela falava essas coisas, bateram a porta, e ela escondeu os espias, e atendeu a porta. Eram os soldados do rei. Onde estão os homens que entraram em tua casa? Ela era prostituta. Veja como Deus é tão soberano, porque se entra numa outra casa qualquer, era suspeita. Mas 2 homens entrando na casa de uma prostituta é muito normal, muito comum. Não, os homens que chegam na cidade, tem uma casa de prostituição, eles entram lá dentro. Qual é o problema? Você vê que os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Porque se nós, como líderes, pastores, fôssemos fazer um planejamento para pregar o evangelho numa cidade, nunca mandaria que alguém se abrigar em casa de prostituição. Você mandaria? É por isso que os pensamentos de Deus não são os nossos. Os caminhos dele não são os nossos também. E a mulher que passou a vida prostituindo, e se tem uma coisa que a prostituta sabe fazer com eficácia, é o quê? Mentir. É tudo que ela sabe fazer, ela finge em todos os sentidos. Então agora ela falou que para eles é verdade, de fato, vieram os 2 homens aqui, ficou comigo, na noite passada, só que já foram embora. Olha, sai a caminho de 3 dias. Se você for rápido, vocês pegam, foi por ali, ó. Se vocês forem rápidos, vocês não pegam no caminho. E os homens foram atrás. Ela mentiu. Deus mente? Deus gosta de mentira? Aprova mentira? E nesse caso, como é que faz? Aí Raabe fala assim: olha, da mesma maneira como eu guardei vocês e livrei a pele de vocês da morte, quando vierem destruir Jericó, preservem a minha casa, minha família. Se todos morrerem aqui em Jericó, deixa eu ser preservado. Eu quero morar no meio desse povo santo, escolhido. Os espíritos não, tudo bem, está feito. Então, quando nós chegarmos aqui, você deverá colocar um cordão vermelho pendurado na janela. Se você não colocar esse cordão, sua casa vai ser destruída e vocês vão morrer. Mas se tiver um cordão vermelho sinalizando aqui à frente da sua casa não cairá e vocês viverão. Raabe falou assim: tá bom, tá feito, pode ir embora. Eles foram embora, e ela imediatamente pegou um cordão bem grande, bem visível. Vocês têm que ver esse cordão aqui, fora, na janela. Pendurou na janela o cordão. O povo de Israel vem. A casa dela ficava sobre o muro,
E agora eles começam a rodear a cidade. Deus falou assim: olha, depois que vocês rodearem a cidade, 7 dias, no último dia, por 7 vezes, os muros da cidade vão cair. Os 2 espias pensavam: mas Senhor, se a maneira de destruir a cidade é destruir os muros, então e a casa de Raabe? Vai cair, vai ser destruída. Eu não sabia como destruiria os muros. Se fosse uma invasão, nós não entraríamos na casa. Mas se tu derrubares os muros, a casa dela será destruída, e ela vai morrer soterrada, e nós prometemos a ela que iríamos salvar a sua vida. Calma, espias, eu estou no controle da situação. Eu sou soberano. Tem o cordão vermelho? Tem. Deixa comigo. No 7º dia os muros caíram, irmãos. Pensa em muros de 9 metros de altura por 3 metros de largura ou mais, caindo, destruído pela mão poderosa de Deus. Todo aquele barulho, aquele terremoto. Não pense que era assim, ó. Deus não faz essas coisas. Deus age por meio, do próprio natureza. Deus faz tremer a terra, sacode a terra, o povo fica desesperado, os muros começam a cair, mas a casa de Raabe treme, mas ela, a única faixa do muro que permanece de pé. Por quê? Porque ela era uma mulher santa, porque era uma mulher muito pura, porque dava o dízimo, porque usava saia comprida, porque não rapava, não depilava as pernas. Era isso? Não, porque tem o sinal do sangue de Cristo estampado na sua janela. Quando o Senhor vem julgar para a salvação ou perdição, Ele pergunta: tem o sangue de Cristo? Tem o sangue? É a pergunta. Não é você é bom? É o sangue de Cristo que garante a salvação. Nenhuma obra do homem pode garantir a salvação. Se bem que eu estou adiantado, eu já fugi da sinopse, eu já fugi da programação aqui, não dá para seguir a programação. Mas nós vamos falar isso lendo a Bíblia. É o sangue redentor. Como diz Pedro, nós fomos comprados por alto preço. Fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo por intermédio de sua morte na cruz do Calvário. O homem não pode comprar, sustentar, manter, garantir jamais a sua salvação. Graças a Deus, nós louvamos o Senhor pela infinita misericórdia que Ele tem tido para conosco, em abrir os nossos olhos, nosso coração para tão grande verdade. Quando eu comecei essa mensagem hoje pela manhã, disse que falaria coisas muito fortes, E eu quero contar aos irmãos que eu não pude desenvolver aquilo que estava proposto, E na verdade eu fiquei apenas no primeiro tópico daquilo que foi preparado. Então eu iria falar essa comprovação bíblica da soberania de Deus. Eu iria discorrer vários tópicos dentro da Escritura, mostrando como Deus trabalha para o cumprimento dos seus